Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, estamos aqui para mais uma Conversa Batista. Com muita alegria, estamos aqui com a nossa querida irmã missionária, Ana Alzira, da Junta de Missões Mundiais, e já esteve em África, hoje é professora e prepara líderes e prepara missionários, é uma autoridade missiológica no nosso Brasil, de especial nosso Brasil Batista. Professora missionária Ana Alzira, seja bem-vinda em nome de Jesus no nosso Conversa Batista. É muito bom estar com vocês aqui no Distrito Federal, né? Eu gosto de rodar o Brasil, ver o que Deus está fazendo em outros lugares. Nós falamos muito aqui no nosso campo de vocação e nós sabemos que Deus tem um chamado conosco, nós temos o nosso Vocácio, a plataforma de apoio ao vocacionado, e sabemos que você é uma das coordenadoras do Vocari, agora mesmo recentemente teve o Vocari, e você nos falasse dessa veia, dessa paixão missionária, que isso nos encanta muitíssimo, e o nosso povo é um povo missionário, um povo apaixonado por missões. Certamente muita gente vai estar nos assistindo e compartilhando esse vídeo. O Vocari surgiu de um gap que havia no Brasil, não tinha um congresso, um encontro, não existia essa discussão, essa pauta para a juventude. E que na verdade a conversa não é sobre missões, mas é sobre sentido de vida. O que você está fazendo no mundo? Por que existimos? Por que Deus nos colocou aqui? Porque quando você tenta responder essas perguntas, missões que está ali. Você vai se encontrar. Então você cai na esteira da missão. Então assim, nós cremos, né, como falei hoje, que Deus está em missão no mundo, né? Como você até citou a frase lá do Christoph Wright, Deus tem uma igreja para a sua missão, e não uma missão para a sua igreja. Isso. E esse Deus que já vem, que tem o controle da história, trabalhando há séculos, hoje chama a sua igreja, hoje nos chama para participar do que Ele quer fazer no mundo. Então esse convidar para participar do que Ele quer fazer no mundo é para todo cristão. Então todo cristão está em missão. É um estilo de vida, missional, vivo em missão, uma consciência de transitoriedade, uma certeza de que tudo vai passar e que a minha vida, o que eu faço, tudo deve ser para a glória de Deus. Então o Vocari, ele mexe com o jovem assim, não é, quem quer fazer missões? Não, todo mundo, todo cristão que está aqui no mundo, ele está em missão, ele tem uma missão. Fomos criados com um propósito, e o propósito de Deus é a missão de salvar todo homem, Deus quer que todo homem seja salvo, logo sua criação está envolvida diretamente no seu propósito. E a inovação do Vocari é justamente dialogar com a juventude, uma linguagem que ele entende, e discutir sentido de vida. Porque quando você vai responder sentido de vida, você cai no propósito de Deus, você cai ali, o que Deus tem para mim. E acaba sendo uma reflexão e você... E não tem como alguém escapar e dizer, não, eu não sou chamado e aquele é chamado. Todos são chamados, Vocari significa vocação, todos são vocacionados. Ele participa do que Deus está fazendo no mundo. Aí entra também nesse caldo, dons espirituais também. Deus nos instrumentaliza para servirmos o outro, a Ele, porque quando eu estou servindo pessoas aqui no mundo, estou servindo a Deus, né? Nós somos as mãos dele, os pés, a boca dele aqui nesse mundo. Eu acho interessante que, como no mundo hoje, tem tudo para todo mundo fazer o que quer. Habilidades, treinamentos, cursos, vídeos, eu treino, eu aprendo o que eu quiser nesse mundo. O problema do mundo não é o que fazer, é entender qual é o seu chamado, eu entendo isso. Às vezes é foco, né? Às vezes estamos aí no mundo, vivendo no meio da multidão, sendo levado por uma correnteza, para onde todo mundo está indo, a gente acaba... E falta essa reflexão de saber do seu chamado, do seu dom. Né? Isso. E também porque, como eu falei hoje, a gente vem de uma tradição e um paradigma que domina, um paradigma predominante, que ensinou que só o clero, só algumas lideranças eram vocacionadas. Isso vem de uma tradição. E aí, o que aconteceu? Isso gerou no cristão aquele comodismo. No domingo eu vou na igreja e tal, ouço a palavra de Deus, mas durante a semana não mexe com a minha vida. É a história do sacro, do profano, do clero e do leigo. Né? Na verdade, isso é uma falácia na perspectiva, sobretudo neotestamentária. O sacerdócio universal, todos têm o que fazer. No meu livro eu até trabalho isso, essa influência, esse dualismo que já
influenciou o pensamento cristão, o paradigma cristão, desde o início do cristianismo, não é? Então, assim, o que é religioso e o que não é religioso. Eu não tenho vocação, eu sou do trabalho secular, né? Não sou vocacionado, então isso é um grande engodo, né? Uma vala que todo mundo fica aí, acha que só o pastor, missionário, que tem alguma coisa, e olha lá quando for diácono, então cria uma coisa... Isso. Mas tudo é sagrado. Claro, então, nossa vida é tudo um é dom sagrado na nossa vida. É verdade. Não é? Então, essa coisa sagrado e profano e o religioso, o secular. Né? Então, às vezes uma pessoa está no mundo religioso, mas está com uma vida profana, uma situação. É verdade. Então, e a gente cresceu achando que eu só posso servir a Deus na esfera religiosa, só dentro do templo. Mas um jurista, um professor, uma pessoa trabalhando com excelência, sendo um cristão para a glória de Deus, onde ele está? Onde ele estiver. Ele, como falamos hoje, ele é luz que brilha, né? É verdade. Sim, brilha a tua luz diante dos homens, para que vendo tuas boas obras glorifiquem o Pai Celestial. Não é? E eu creio que coisas como o Vocari, né, que você trabalha, esse polir, trazer luz a esse ambiente que muitas vezes nesse mundo, nessa correria, nessa vida louca, vida do mundo, eu arranjo um emprego, parece que a gente é nascido, criado para estudar, passar num concurso, ser servidor público e às vezes me permite a brincadeira, deixar a barriga crescendo no balcão de uma repartição pública. Isso é que a gente pode ser bênção onde a gente estiver, não é? Onde a gente é servidor público. Nós entrevistamos aqui o Getro, é um jovem do nosso campo, que ele é do Tribunal de Contas da União, passou 22 anos para o auditor do tribunal, e nós conversamos, ele tem um blog chamado Vocação Pública, e que fala de ser bênção onde está, onde estiver. Então nós conversamos muito também sobre vocação. Eu acho fantástico essa, porque é a pessoa mais feliz do mundo, quando ela descobre para que nasceu, né? Era quando a pessoa descobre, eu nasci para isso. Aí entra a questão dos dons. Eu vejo Deus operando na minha vida dessa maneira, né? Isso. E essa chama é a coisa que inflama. E essa alegria, às vezes, não é necessariamente... Não. Como eu falo, que, por exemplo, no meu caso, a minha vocação é missionária. Eu sou missionária. Mas há diversos tipos de vocação por aí. E nos momentos mais difíceis lá, quando eu tive que optar por sair com os estrangeiros, ou eu fico... Em Angola, você Em Angola, no período da guerra, mas foi orientado que todos os estrangeiros deixassem o país. Então você estava lá servindo. A ONU mandou todos os estrangeiros saírem e o avião foi lá buscar. Então, só que a minha vida eu não decidia pela maioria e na barafulha do... o que rola? Para onde vai a política? A economia? Não, o cristão tem que decidir baseado assim, pedindo sabedoria a Deus. E é Ele Deus. Ele Deus. A vocação então, o Senhor me respondeu de várias formas que era para eu ficar. Porque eu era enfermeira, eu ia ser útil lá, etc, né? Então eu brinco, falo, eu não fiquei lá, aleluia, né? Caiam bombinhas. Você sangra, você chora, mas eu tinha certeza, é isso que eu tenho que fazer, é aqui que eu tenho que estar. E sem tanta alegria, mas é um prazer misterioso. Exatamente. Em obedecer. Eu falo para os jovens isso, então vocação nem sempre é só alegria, porque você vê programas de TV sobre vocação, porque eu fazia isso, troquei e agora eu estou feliz. Não, você pode estar lá chorando, como eu quando o avião subiu da ONU, eu fiquei lá chorando. Mas eu tinha uma crise, sua carne estava ali. Claro. Assim como você chora a saudade, a perda de um querido num funeral. Mas nós não ficamos desesperados. Então ali eu chorava assim, puxa, meus amigos foram embora. Puxa, o avião foi. Será que eu vou voltar a ver o Brasil? Eu chorava assim. É um senso de responsabilidade por si mesmo. Era um misto, assim, talvez. Será que eu vou sair viva daqui? Para onde eles foram? Mas eu tinha plena certeza que eu tinha que estar ali. E aquilo que me dava força. Não, o sentido da minha vida é isso aqui. Isso é que me dá vida. Eu tenho que estar aqui. Então é bacana. Eu acho assim, o cristão precisa descobrir sua praia. Aonde Deus quer usar ele. E independentemente de saber vocação ou não,
De qualquer forma, todos temos que estar engajados na missão de Deus. Então, por exemplo, vocês estão com a campanha Irmãos, né? Vamos, irmãos, precisamos de mãos. E aí um pode dizer assim, não, minha vocação é ficar lá no tribunal e eu... Não, então nessa hora também tem esse outro lado. Todos temos que nos engajar, nos envolver ali e darmos nosso gás, não é? Para que o nome de Deus seja glorificado. E nós vamos nos encontrar muito mais quando nos apegamos à obra. Quando nos apegamos, como você fala, nós nos encontramos servindo a Deus e ali nós vamos naquela, eu entendo que é assim, uma sintonia macro e uma sintonia fina, porque você vai vendo que Deus te usa. Mas se tem alguém me prestando de uma coisa que eu não acho que aquele é meu dom, minha vocação, não é o meu ministério, mas eu posso ajudar, eu acho que o cristão está no mundo para ser sal e luz, não é? Não é sal e luz, eu preciso ser luz no poste que eu decido ser, não necessariamente, mas tem momentos que a nossa carne geme, sofre. Eu entendo que o chamado nos consolida um poder, que é o poder de Deus, em Atos 1:8, de tomar decisões. E nós somos livres, justamente, essa é a liberdade que Cristo nos chamou, para dizer sim e dizer não, mediante aquilo que nós queremos, nós e Deus, né? Eu acho isso muito interessante. Queria que você falasse um pouco como você reflete essa questão. Eu já ouvi muita gente falar sobre dons, talentos, vocação. A pessoa que hoje sequer se identifica como um cristão, como é que está a sua vocação, o seu chamado, como seria isso? E não ser cristão, ele pode ser uma bênção? Eu sei que é bem polêmico isso, eu queria que você falasse isso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Conversa Batista volta já, falando sobre a sua vocação, a vocação e o chamado que Deus tem para a sua vida com a missionária Analzira. Daqui a pouquinho a gente volta. Nossa mobilização missionária 2018 nos traz a grande oportunidade de uma reflexão do que temos feito como povo missionário batista aqui no chão do Planalto Central. O projeto Frutificar, ele é uma iniciativa evangelística e social da Igreja Batista Estrela d'Alva. Com os recursos que a convenção nos cedeu através de parceria, nós chegamos próximo de alcançar a meta para a construção dos espaços, que são mais de R$12 mil, mas nós já temos os valores, a construção adiantada, e com a ajuda da convenção nós queremos agora, nesse mês ainda de junho e julho, construir finalmente as salas adicionais que precisamos para podermos assim atender um número maior de alunos, atender famílias, enfim. Nós temos o objetivo de usarmos 70% do nosso orçamento diretamente no chão missionário, mas isso só será possível com a sua ajuda, com a sua cooperação, com a sua participação. Pois é, estamos de volta no nosso Conversa Batista com a nossa querida missionária Analzira, e nós estamos falando de vocação, de chamado, de ver e perceber Deus nos usando, se sentir no centro da vontade de Deus, enfim. E nós perguntamos no último bloco sobre a questão da vocação do cristão e o não cristão, ou apenas um religioso, e muitas perguntas, claro, são questões muito casuais e questões muito da pessoa, muito subjetiva, da pessoa sentir-se abençoada por Deus, não sei se é um cristão. Não estou falando do evangelicalismo, a questão do evangelho, tu levantou a mão na igreja, mas eu ouvi uma pessoa uma vez dizer sobre eu encontro pessoas éticas com sinais tão puros, são verdadeiros, e não é no ambiente cristão. E às vezes a gente tem o paradoxo de dentro do mundo cristão encontrar algumas coisas que também nos chocam. E falando sobre vocação, sobre dons, Deus usa quem Ele quer, ou os cristãos. Então toda essa perspectiva, você tem muito de conceitos religiosos, paradigmas religiosos, mas eu queria ouvir a missionária falar sobre isso. Sei que tem gente que não pensa assim, eu tenho amigos que não pensam assim, mas eu creio que dons espirituais é só para o cristão, que Deus dá só para o cristão, porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12, 14, Romanos, Efésios, que os dons são concedidos pelo Espírito Santo, não é? A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo, que Ele habita em nós. A Bíblia diz, lá quando Pedro pregou, arrependei-vos
e vocês receberão o dom do Espírito Santo, né? Coríntios mostra que a nossa entrada no corpo, o batismo com o Espírito Santo, é o dia da conversão que o Espírito vai habitar em nós. Então, onde está o Espírito, ele dá dom. Então, para mim... O dom do Espírito está ligado à decisão de seguir a Jesus. Então, eu creio que dom é só para aquele que decidiu seguir Jesus e quem é cristão. Você que nos acompanha pelas redes sociais, o nosso Conversa Batista, mais uma vez, com a nossa missionária Ana Alzira, falando de vocação, de chamado, daquilo que Deus tem com você. Dom e talento são coisas diferentes, na minha opinião. O dom do Espírito está ligado à decisão de seguir a Jesus. Então, eu creio que dom é só para aquele que decidiu seguir Jesus e quem é cristão. Há coisas específicas, eu creio que Deus pinça algumas pessoas. Meu pastor diz assim, que Deus põe um X em alguns, né? O apóstolo Paulo sabia disso. Eu fui chamado para os gentios. Ele era muito claro, ele tinha muito claro isso. Você pode nos ajudar pelo Facebook, Instagram, no CBPC Oficial, nosso youtube.com/CBPC TV Oficial. Mandar sugestões e pauta no falecom@cbpc.org.br. A CBPC fazendo missões com você.